Bom dia, meus queridos ouvintes. Terminamos mais uma semana pela graça e pela misericórdia de Deus. E eu espero que vocês, todos que estão nos ouvindo, possam estar bem, porque se Deus estiver conosco, nós estamos bem. Ainda que os problemas e as dificuldades possam vir, possam bater na nossa porta, bater na nossa casa, mas com Deus nós vencemos as dificuldades. Eu quero compartilhar e comunicar a vocês que têm nos acompanhado, têm ouvido os nossos estudos, que a partir do dia 17, no próximo domingo, nós voltaremos com as aulas presenciais, graças a Deus. Então eu quero convidar você que tem ouvido, tem participado conosco, se você puder, estar ali na nossa sala, você que é membro da IBBC, ou mesmo não sendo membro da IBBC, o templo da Igreja Batista em Brás Cubas, ele tem duas sedes praticamente. Uma é na rua Padre Álvaro Quinonês Zuniga, aqui em Brás Cubas, no número 425, e outro um pouquinho mais abaixo, no número 255. E você que talvez não é membro da IBBC, está também convidado a participar conosco na nossa sala, na nossa classe. É só você chegar ali, claro que precisa de todos os protocolos, tá? Para você participar presencialmente, mas você está convidado a estar conosco. É classe Boas Novas, vocês já sabem, né? E a professora sou eu, a Tereza, e nós estaremos ali presencial. Porém, vamos continuar também online. Caso você não possa ir, não possa participar, as nossas aulas online, elas estarão continuando, tá bom? Então, a partir de domingo que vem, 17/10, às 9 horas, estaremos reunidos na nossa sala, na nossa classe, ali na IBBC. Nós vamos continuar aqui no YouTube e hoje nós vamos estudar o livro de Lucas. Antes, porém, eu quero orar com vocês. Pai, nós estamos mais uma vez, embora distantes uns dos outros, mas estamos reunidos em Teu nome, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, para estudarmos juntos a Tua Santa Palavra. Quero agradecer-te por essa oportunidade de estudarmos a Bíblia, Senhor. Eu creio que é o livro melhor e maior para nós lermos, para nós estudarmos, porque a Tua Santa Palavra nos traz orientações para a nossa vida secular, como e principalmente para a nossa vida espiritual. É nela que nós encontramos que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva de volta a Ti. E todos nós, Deus, Tu nos criastes assim, com esse anseio, esse desejo de ter comunhão com o Senhor, de buscar ao Senhor. O problema é que nós, seres humanos, muitas vezes buscamos em fontes erradas, ó Deus. Mas eu peço que nós, Deus, que estamos estudando a Tua Palavra, possamos buscar em Jesus Cristo, buscar na Tua Palavra, onde nós encontramos que Jesus é o único caminho, a única porta, o único meio de nós voltarmos a Ti. Abençoa, Senhor, as nossas vidas e esse estudo que nós vamos fazer do Evangelho de Lucas. Fica conosco, Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bom, nós então vamos estudar o Evangelho de Lucas. Nós não vamos estudar tudo, vamos dizer assim, capítulo por capítulo, porque como eu sempre disse, tenho dito, quando nós estudamos Mateus, nós estudamos também juntamente Marcos e Lucas, pois muitas parábolas, ou quase todas as parábolas que nós estudamos em Mateus, Marcos e Lucas também eles narram. Então nós já estudamos e já vimos quase todas estas parábolas. Eu quero recordar que Mateus, quando nós estudamos Mateus, eu disse que Mateus, ele escreveu mais para os judeus. É um livro mais judaico. E ali em Mateus nós vimos que Jesus foi exaltado
foi anunciado por Mateus como o rei dos judeus. Em Marcos, nós vimos Jesus como servo que veio para servir, que veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Lucas vai apresentar Jesus como o Filho de Deus, como o homem-Deus. É o que nós, então, estaremos estudando em Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas, o próprio nome, né? Já diz quem foi o seu escritor. Ele escreveu esse livro mais ou menos nos anos 60, 63 depois de Cristo. E Lucas apresenta Jesus como Salvador divino humano. Ele vai apresentar Jesus então como homem, mas também como Deus. O versículo chave do livro de Lucas você vai encontrar em Lucas 19:10, onde nós podemos ler assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós já estudamos em Mateus também, 18:11, praticamente o mesmo versículo, e em Marcos 10:45. Mas então eu quero ver com vocês no primeiro item aqui, quem foi Lucas? Quem era Lucas? Lucas, ele era de Antioquia, da Síria. Portanto, ele era sírio, ele era um gentio e não judeu. Interessante, né? Lucas não era judeu, ele era gentio. Ele não foi apóstolo de Jesus, ou seja, aqueles que Jesus escolheu para serem as suas testemunhas oculares da vida de Jesus, o que Jesus havia realizado, o que Jesus estava realizando, e em especial, escolhidos para serem testemunhas da ressurreição de Cristo. Lucas, além de ser um homem assim culto, ele era médico. Ele era médico e ele era amigo do apóstolo Paulo. Paulo, por exemplo, lá em 2 Timóteo 4:10, em Colossenses 4:14, diz que Lucas acompanhou na sua ida para Jerusalém, na sua ida para Roma. E interessante que lá em Timóteo 4:11, Paulo diz que só Lucas esteve com ele. Lucas ia visitá-lo constantemente na cadeia. Ele era então um amigo de Paulo, como nós também vemos a história dele em Atos dos Apóstolos. Lucas também, que escreveu Atos de Apóstolos, como vocês sabem da história dele. Lucas possivelmente escreveu o seu evangelho após Mateus e Marcos, e ele então ampliou minuciosamente as informações. Ele era um historiador, então ele fez várias pesquisas para escrever o seu evangelho e também para escrever Atos dos Apóstolos. O estilo de vida de Lucas era de um homem educado e culto. Pois bem, ele era médico, então tinha que ser realmente assim educado para tratar com seus clientes. Além de médico, como nós falamos, ele era historiador e ele pesquisava muito. E ele, então, ao escrever o seu Evangelho de Lucas, ele fez de uma ordem bem minuciosa, para que a mensagem cristã fosse então assim proclamada de uma maneira ordeira. Lucas, ele escreveu o seu livro endereçando a um certo Teófilo, ao qual ele dá o título de Excelentíssimo Teófilo. Vocês podem ver logo no comecinho de Lucas e também de Atos que ele se dirige a esse Teófilo. Teófilo, possivelmente, ele era um oficial do governo, ele tinha uma posição elevada, ele também era gentio e ele se converteu ao cristianismo. Por isso, então, Lucas chama Teófilo de Excelentíssimo Teófilo. O nome de Teófilo significa amigo de Deus. Aí, como segundo item, nós vamos ver aqui com que propósito Lucas escreveu o seu evangelho. O primeiro propósito e principal
era o interesse em escrever seu livro para apresentar Jesus como Filho do homem, contar a história da salvação, a história do que Deus realizou em Jesus Cristo para trazer a vida eterna ao pecador. Em Lucas 19:10, como nós falamos, o versículo principal, deixa claro que o homem se perdeu em seus pecados, mas Jesus, o Filho do homem, veio para buscá-lo e salvá-lo. E que em Jesus, o homem pode ter a vida eterna, que está disponível a todos aqueles que pela fé se entregam a Jesus, creem em Jesus. O segundo propósito de Lucas é sobre a importância da oração. Lucas enfatiza isso e ele agrega no seu livro, no Evangelho de Lucas, pelo menos 9 orações. No capítulo 11, por exemplo, ele registra que Jesus, certo dia, ele estava orando. E os discípulos viram que Jesus estava orando, então eles pediram para Jesus que ensinasse a eles orarem. Olha que interessante, né? Os discípulos ali, os 12 apóstolos, pediram para Jesus ensiná-los a orar. O terceiro propósito que nós vemos aqui é com relação quando ele se reporta às pessoas ou aos grupos marginalizados, dando importância a eles. Lucas mostra que a universalidade do evangelho inclui judeu, gentil, publicano, samaritanos, pródigos, ricos, pobres, mulheres, crianças. Ele inclui todos debaixo do pecado. Vocês conhecem a parábola do bom samaritano, a parábola do pródigo, tudo isso nós vamos encontrar aqui no Evangelho de Lucas. E todos estavam debaixo do pecado, precisavam de Jesus, e ele fala que Jesus então veio para salvar e buscar. Ele escreve as palavras de Jesus lá no capítulo 5, versículo 32, que Jesus diz assim: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Em todo o seu livro, Lucas mostra que o Filho do homem está sempre buscando os pecadores. Um quarto propósito de Lucas, nós encontramos também ele falando sobre a injustiça social, com a desigualdade econômica. Por isso ele inclui no seu evangelho diversos temas relacionados à riqueza. Aí o terceiro item, agora vimos os 4 propósitos, nós vamos ver o terceiro item do livro de Lucas. Um grande grupo de estudiosos diz que é o livro mais belo da Bíblia, que existem por conter expressões de júbilo, alegria, canções e poesias. Eu gosto muito do livro de Lucas. Eu não posso dizer que esse ou aquele é o mais lindo, é o mais bonito, é o mais expressivo. Eu posso dizer que toda a Bíblia, ela é linda, ela é expressiva, ela nos traz ensinos práticos para as nossas vidas. Alguns dizem que Lucas é o mais bonito, porque nós temos vários cânticos. Se você conhece o cântico de Maria, nós vamos ver aqui em Lucas o cântico de Zacarias, e assim por diante. Como eu disse há pouco, Lucas ele foi um escritor gentílico, mas ele foi escolhido por Deus para escrever essa parte das Escrituras muito linda, onde nós vamos encontrar ele falando sobre o nascimento do Messias, nascimento do homem-Deus. Nós dividimos esse livro de Lucas em 10 partes para facilitar o nosso estudo. Então, a primeira parte é composta pelos capítulos 1 e 2, que fala sobre o propósito de Lucas e o advento do homem e do precursor do Messias. Então nós vamos ver no capítulo 1, de 1 a 4, que Lucas ele escreve sobre os dados, sobre as fontes de onde ele pôde escrever esse livro. Então a primeira fonte, a primeira informação que foi escrita, ele era a história, e diz que ele investigou
Lucas era historiador e ele investigou tudo, ele pesquisou tudo com cuidado, somente para escrever o livro de Lucas. Possivelmente ele usou então os escritos de Mateus e Marcos, que escreveram antes dele. A segunda fonte que Lucas, o historiador, ele foi pesquisar foram os relatos orais de testemunhas oculares. Por exemplo, os seus colegas ali, os apóstolos, eles viram. Testemunha ocular é aquela pessoa que vê, que participa. Eles andaram com Jesus. Então, Lucas foi conversar com esses apóstolos de Jesus, que foram então as suas testemunhas oculares, que foram aqueles que acompanharam Jesus desde o princípio do seu ministério, desde o começo da era cristã praticamente. Eles pesquisaram também sobre a história de João Batista. Lucas não foi uma testemunha ocular, mas o Espírito Santo o guiou como um homem gentil para escrever esta parte cuidadosamente. Lucas, como eu disse há pouco, ele se dirigiu a Teófilo e ele não tem assim uma cronologia dos fatos, mas uma ordem moral e espiritual dos fatos que ele relatou aqui. Continuando então, no capítulo 1, dos versículos de 5 a 25, nós vamos ver o anúncio do nascimento de João Batista. Eu quero rapidamente passar aqui, porque nós já estudamos em Mateus, né? Mas quando estudamos lá em Mateus, por exemplo, não registra assim com mais detalhes quem era João Batista. Por exemplo, Zacarias foi o pai de João Batista e a sua mãe era Isabel. Ambos, Lucas registra que eles eram justos diante de Deus e eles eram judeus. Zacarias, ele era sacerdote e o seu nome significa o Senhor lembra. Zacarias, como sacerdote, ele fazia parte do 7º turno de Abias. Davi, por exemplo, voltando lá um pouquinho lá no Velho Testamento, Davi, quando ele era líder ali de Israel, ele dividiu o sacerdócio judaico em 24 turnos. Cada turno era chamado para servir em Jerusalém 2 vezes por ano, de um sábado a outro sábado, como diz lá a lei. E sábado, outro sábado, era uma semana, né? Como havia bastante sacerdote naquele tempo, a oportunidade, o privilégio de ministrar o sacerdócio, ou até mesmo de queimar o incenso ao Senhor, era raríssimo. Então você pode pensar e imaginar 24 turnos uma vez por ano, então demorava para chegar a vez de cada turno. Agora, a mãe de João era Isabel, e o nome de Isabel significa juramento de Deus. Mas Isabel era estéril, vocês devem conhecer a história de Isabel. E naquela época, isso gerava uma vergonha para o casal. E eu fico pensando que na Bíblia nós encontramos várias histórias de mulheres que eram estéreis, mas que se tornaram mães de grandes homens, foram usadas no plano, no projeto de Deus para enviar o seu filho, para que o seu filho viesse para resgatar o homem do seu pecado. Por exemplo, nós vamos encontrar em Gênesis 11:30 a história de Sarai. Sarai, mulher de Abrão, ela era estéril. Mas se você for um pouquinho mais para frente, em Gênesis 17, de 15 a 17, Deus falou a Abraão que ele iria abençoar Sarai, que mudaria o seu nome para Sara, porque ela seria mãe de nações, mãe de reis, mãe de povos, sairiam dela. Então, Sarai, estéril, foi mãe de uma grande nação que nós conhecemos, a nação de Israel.
Tanto ela quanto Abraão são os pais, iniciaram esta nação escolhidos por Deus. Se nós andarmos um pouquinho mais à frente, em 1 Samuel 1 e 2, nós vemos que Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Penina e outra se chamava Ana. Vocês lembram que Ana também era estéril. Está escrito que Ana não tinha filhos. Ana chorava, Ana vivia angustiada, Ana vivia muito triste porque ela era estéril. Mas ela clamou ao Senhor e Deus ouviu o seu clamor, dando a ela um filho. E Ana colocou o nome deste filho Samuel. E vocês conhecem a história que Samuel também foi um grande profeta de Deus. Então, é para nós pensarmos como estas mulheres que eram estéreis, não geravam filho. Deus usou a vida delas para serem mãe de grandes homens. E aqui em Lucas, como nós estamos falando, nós vemos que Isabel também foi mãe de um grande homem, João Batista, que foi aquele que foi escolhido por Deus desde o Velho Testamento, para que ele fosse então o precursor, aquele que viria anunciando a chegada do Messias. O João Batista foi o precursor então de Jesus Cristo. Zacarias, ele continuou exercendo então a sua função de sacerdote. Um dia ele foi ao santuário oferecer incenso, pois era o dia da turma dele, como nós falamos, ele era da turma de Abias, e ele foi ali para exercer então o seu sacerdócio. O povo ficou do lado de fora, mas Zacarias, ele foi mais perto do incenso, e nesse momento propício que ele estava ali bem perto, oferecendo então o incenso, um anjo do Senhor apareceu a ele e lhe disse: Zacarias, não temas, tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho e porás o nome de João. A Bíblia não fala aqui o que ele pediu, qual era a oração, mas Deus que vem em secreto, Deus viu a oração de Zacarias e disse a ele que a Isabel, que era estéril, daria luz a um filho que se chamaria João. O anjo ainda acrescentou algumas virtudes que João teria pela presença do Espírito Santo. Então, a primeira virtude que o anjo revelou a Zacarias: esse filho será uma bênção para muitos, trará alegria e prazer aos seus pais, será grande do Senhor, porque seria separado pessoalmente por Deus. Esse filho não beberia vinho nem bebida forte. Ele seria então um homem grande, cheio do Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, aquele anjo anuncia para Zacarias que aquele filho seria grande por sua capacidade espiritual, desde o ventre de sua mãe, pois o Espírito Santo estava nele, preparando-o para a missão especial, para preparar o caminho do Filho de Deus que iria chegar. Em terceiro lugar, aquele anjo revelou a Zacarias: João seria grande, porque em sua função de arauto do Messias, ele converteria muitos dos judeus ao Senhor. Seu ministério seria como o ministério de Elias, o profeta, tentando conduzir o povo a um relacionamento com Deus através do arrependimento, e em especial dos pais aos filhos, ou seja, os pais aqui se referindo aos judeus mais velhos. Como nós vimos, eles tinham uma série de tradições, mas eles precisavam converter-se a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias que estava chegando. Os velhos judeus, eles se apegavam às leis, mas eles precisavam se converter a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Zacarias ficou impressionado com a promessa, com as palavras do anjo, pois ele e sua mulher
já eram avançados em idade para terem um bebê. Então surgiu uma dúvida no coração de Zacarias e ele perguntou para o anjo: como posso ter certeza destas coisas? De tudo isso que nós vimos ali, né? Que João nasceria, João seria uma bênção. Zacarias então ficou assim, naquela dúvida. O anjo então disse para ele: eu sou Gabriel. Esse nome Gabriel quer dizer o Deus forte, aquele que assistia, ou seja, o anjo era aquele que assistia diante de Deus. E ele trazia então essa mensagem de Deus para Zacarias. Foi, por exemplo, no caso de Daniel, capítulo 8, 16 e capítulo 9, 21, quando Daniel então teve uma visão e aquele anjo apareceu a ele, e aquele anjo então disse foi o mesmo anjo, né, que apareceu aqui, foi que apareceu lá para Daniel. E aquele anjo então interpreta as visões de Daniel. Vocês creio que já leram o livro de Daniel, quantas visões Daniel teve. E então esse anjo Gabriel era o que interpretava as visões de Daniel. Mas voltando então aqui no caso de Zacarias, Zacarias por um momento, assim como eu e você, muitas vezes nós temos momentos de dúvida, de incredulidade. Eu diria que ninguém de nós, acredito que nunca já tivemos esses momentos de incredulidade. E Zacarias, então, naquele momento, ele duvidou do anjo. E como consequência da sua dúvida, Zacarias ficou surdo e mudo. Vocês podem confirmar em Lucas 1,62. Ele ficou surdo e mudo até que João nasceu. Então, o que nós podemos aprender com essa história de Zacarias? Que quando Zacarias duvidou, quando Zacarias tornou-se assim incrédulo daquela promessa que Gabriel falou para ele, nós percebemos que Deus ele não se agrada da nossa incredulidade. A falta de incredulidade é a falta de fé. E essa falta de fé é como uma flecha nos nossos lábios. Muitas vezes a nossa incredulidade quebra a nossa comunhão com Deus. Nós deixamos de louvar a Deus, nós deixamos de adorar a Deus, de agradecer a Deus. E uma coisa importante, nós estarmos sempre em gratidão a Deus, porque quando nós deixamos de falar em gratidão a Deus, no nosso coração ele fica triste, parece, né? Nós não conseguimos agradar a Deus. Então é preciso que nós estejamos sempre guardando no nosso coração as coisas boas, tendo no nosso coração, na nossa mente, sempre motivos de gratidão a Deus, porque se o nosso coração estiver cheio de gratidão, nós podemos então vencer a nossa incredulidade. Não sei se vocês já perceberam, muitas vezes você fica guardando no seu coração as coisas ruins, os problemas que você vivencia cada dia, aí você deixa de louvar a Deus, você fica ali naquele rodízio, né? Só pensando no problema, só pensando na sua dificuldade e esquece de louvar a Deus. É preciso então nós nos arrependermos das nossas incredulidades e voltarmos para Deus, crendo com fé que Ele prometeu as coisas boas para nós. Nós temos muitas promessas de Deus e nós devemos confiar, não sermos incrédulos às promessas de Deus. Um outro detalhe que nós podemos aprender e ver que a incredulidade causou ali para Zacarias é que ele não podia mais ministrar no santuário, ele não podia mais queimar incenso. Ele voltou para a sua casa sem poder falar. E se ele não podia falar, como é que ele ia ministrar ali no altar? Como é que ele ia se apresentar ali diante de Deus como sacerdote sem poder falar, né? Mas aí nós vemos que a incredulidade do homem não muda o plano de Deus.
Deus tinha um plano de que Isabel seria a mãe do precursor do Messias, o precursor do Filho do Homem. Então Isabel, ela concebeu, ela ficou grávida. E por ela já ser adiantada em idade, ela ficou por 5 meses guardando aquilo, ficou quietinha, aquilo ficou no seu coração, ela ficou ali no seu lar. E ali no seu lar, ela ficou presa. Mas, como eu falei há pouco, isso não ia mudar o plano de Deus. Deus, pelo Espírito Santo, ele suscitou Maria, ele levantou Maria para que Maria fosse visitar Isabel e dar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. Pois talvez Isabel estava ali no seu lar quietinha, com vergonha, como eu falei. E Maria então foi ali na casa dela, ficou com ela, animou. Durante 3 meses nós lemos que ela ficou ali junto com Isabel. Quando Maria chegou e foi cumprimentar Isabel, uma coisa que eu acho muito linda aqui no livro de Lucas. Maria foi cumprimentar a Isabel, foi falar com ela, foi dar um abraço nela, né? O bebê, João, ele se estremeceu, ele pulou no ventre de Isabel, sua mãe. E Maria, então, não precisou, percebeu que Isabel estava grávida. Um detalhe importante, essas 2 mulheres eram cheias do Espírito Santo. Todas as ações do Espírito Santo passaram a ser conhecidas por estas mulheres através de um abraço, através de uma mulher que foi ali para dar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo a uma outra que estava talvez triste, preocupada, porque era uma mulher de idade e estava grávida. Agora nós vamos prosseguir, vendo no capítulo 1, de 39 a 45, esse momento em que Maria foi visitar, que ela saudou Isabel. Elas estavam felizes, né? Imagina o momento da Isabel saber que ela seria a mãe, ela seria a mãe daquele que iria apresentar o Messias. E Maria também sabia que o fruto do seu ventre, olha o que o Espírito Santo revelou àquelas 2 mulheres, que o fruto do que estava ali no ventre de Maria, aquele dali, seria então o Salvador do mundo. E assim, elas como mãe desses 2 grandes homens, mãe desses homens importantes, um apresentador do Messias e outro o Salvador do mundo, elas precisavam cada vez mais buscar ao Senhor, se consagrar ao Senhor. Agora nós vamos ver também em Lucas 1, 57 a 66, que Lucas descreve sobre o nascimento de João. Foi um nascimento especial e diferente. Os vizinhos, os familiares, todos se alegraram com a chegada de João e pensavam que a criança recebesse o nome do seu pai, Zacarias. Era comum e até hoje muitos pais dão o nome dos seus filhos, às vezes o primogênito, né? O nome do pai ou então o nome da mãe. E Zacarias, como eu disse, que o menino se chamava, ele disse que o menino se chamava João. Aliás, ele não podia falar, mas ele então pegou uma tabuinha e escreveu naquela tabuinha que o nome do menino era João. Nesse momento de fé inabalável, lembra que nós falamos há pouco que faltou-lhe fé? Mas nesse momento em que ele, mesmo sem ver, sem poder falar, ele pegou uma tabuinha e escreveu ali que o nome do menino era João. Não era o que o povo estava pensando, mas seria aquilo que Deus havia dito para ele. A sua boca então lhe abriu e ele soltou a falar e ele começou a passar a louvar e a exaltar a Deus. Isabel também demonstrou sua fé e todos os vizinhos, os parentes em toda a região da Judéia, veio o temor sobre eles, pois tudo isso foi divulgado ali. Aí nós vamos para os versículos de 67 a 75, o cântico de Zacarias. Como eu falei, Lucas ele está repleto de cânticos de louvor e de exaltação a Deus.
Zacarias, então, cheio do Espírito Santo, liberto de sua incredulidade, ele louvou ao Senhor, o Deus de Israel, inspirado a proferir um cântico de louvor. Ele exaltou a Deus pela fidelidade de Deus. Deus é fiel, meus irmãos. Deus, ele cumpre a sua palavra. Basta nós crermos, nós não sermos incrédulos, que Deus, tudo o que ele diz na sua palavra, ele vai cumprir. Zacarias exaltou a Deus, pois Deus prometeu a Abraão, jurando incondicionalmente que concederia libertação dos inimigos do seu povo desde os tempos passados. Isso foi anunciado pelos profetas lá no Velho Testamento. Zacarias então percebeu que, com a chegada do seu filho, a experiência dura que ele teve de não poder falar, não poder ministrar no templo, ele levou a uma fé mais firme, mais consistente, mais viva e mais real. Pois quando ele proferiu esse cântico, o Messias ainda não havia chegado. Nós estamos falando que João, a chegada de João, que veio primeiro que o Messias, para ser o anunciador do Messias. Então o Messias, ele não havia chegado, mas Zacarias louvou a Deus, e dizendo que Deus visitou Israel, trazendo então o remidor do povo de Israel. Zacarias olha para o seu filho e diz: tu, menino, serás profeta do Altíssimo para preparar o coração do povo para a chegada do Messias, o Salvador divino, para que o povo viva e conheça a salvação, a graça, a misericórdia do nosso Deus. Aí no versículo 80, Lucas declara que o menino crescia física e espiritualmente, vivendo nos desertos, até o dia que ele tinha que se apresentar a Israel. Nós vamos parar aqui, porque nós temos várias coisas para comentar, mas no próximo domingo, como eu falei, nós teremos a nossa aula presencial e também aqui no YouTube. Se você quiser ir participar, está convidado, e nós vamos continuar então estudando o Evangelho de Lucas, tá bom? Deus abençoe, um bom domingo para todos vocês.